vivemos em sistemas que chamamos de democráticos. Nós votamos, escolhemos nossos representantes e acreditamos firmemente que as nossas decisões coletivas são a força que molda o futuro. É a base do nosso contrato social. Mas e se parte do poder real, aquele que define os rumos de uma nação, não estivesse exatamente nas urnas? E se, para além do ciclo eleitoral, existisse uma estrutura invisível, silenciosa, porém permanente, capaz de influenciar governos e direcionar políticas, independentemente de quem esteja no comando? Essa ideia, que desafia nossa percepção de poder, recebe um nome inquietante: Deep State, ou Estado Profundo. Neste documentário, vamos mergulhar fundo para investigar sua origem, sua evolução histórica e responder à pergunta central: quem realmente controla as democracias modernas? O termo Deep State descreve a ideia de uma estrutura paralela de poder, uma rede formada não por políticos eleitos, mas por setores permanentes do Estado e por interesses estratégicos que permanecem ativos, mesmo quando governos, partidos e presidentes mudam. Diferente das lideranças que vemos em campanhas, debates e discursos públicos, essa estrutura não busca os holofotes. Ela opera nos bastidores, em corredores silenciosos e salas de reunião fechadas. Ela seria composta por altos funcionários da burocracia, agências de inteligência, setores militares, grandes corporações e o sistema financeiro. Juntos, eles garantiriam a continuidade de decisões e projetos fundamentais ao longo do tempo. Para alguns, isso é apenas o funcionamento normal e necessário de um Estado complexo, é a garantia de estabilidade e expertise. Para outros, é um sistema de influência silenciosa, que na prática limita a soberania popular e esvazia o poder do voto. A noção de um poder oculto operando por trás do trono não é nova. Ela é tão antiga quanto a própria civilização. No passado, grandes impérios eram governados não apenas por imperadores e reis visíveis, mas por conselheiros, administradores e estruturas burocráticas permanentes que atravessavam gerações, garantindo que o império continuasse a funcionar mesmo durante crises de sucessão. No século XX, com a explosão da complexidade dos estados modernos, surgiram aparatos administrativos, estratégicos e econômicos gigantescos, agências de segurança nacional, bancos centrais, corpos diplomáticos e tecnocratas, que não se dissolvem a cada 4 ou 5 anos. Foi a partir desse cenário que estudiosos e analistas começaram a questionar de forma mais sistemática: até que ponto os governos eleitos realmente controlam todas as decisões que afetam a vida de milhões de pessoas? Ou será que eles apenas gerenciam a superfície, enquanto as correntes profundas seguem um curso próprio? A democracia, em sua essência, se baseia na transparência, na prestação de contas e na alternância de poder. O povo escolhe, o governante executa, e se o povo não gostar, escolhe outro na próxima vez. É um ciclo de renovação. Porém, sistemas complexos como os nossos, com economias globais, desafios de segurança e projetos de longo prazo, exigem um alto grau de continuidade técnica e estratégica. É exatamente nesse ponto que surge a grande tensão: o delicado equilíbrio entre a estabilidade institucional, que é vital, e a influência excessiva de estruturas permanentes que não foram eleitas. Quando percebemos que decisões centrais sobre economia, política externa ou segurança permanecem as mesmas, independentemente de qual partido está no poder, surgem questionamentos legítimos sobre a verdadeira autonomia política dos nossos representantes. Até onde vai o poder do voto? E onde começa o poder da continuidade? Ao longo da história, quando confrontadas com poderes que não conseguiam ver ou entender completamente, as sociedades criaram símbolos para explicar o invisível. O termo Illuminati, por exemplo, evoluiu de uma sociedade secreta real do século XVIII para se tornar um símbolo cultural poderoso, representando uma conspiração de elites ocultas que controlam o mundo. Hoje, o conceito de Deep State ocupa um espaço simbólico muito parecido no debate moderno. Ele se tornou a palavra-chave para descrever essa sensação de que forças anônimas estão no comando. Mas existe uma diferença fundamental.
Enquanto os Illuminati pertencem mais ao campo do mito e do imaginário popular, o conceito de Deep State se apoia em estruturas reais e observáveis. Burocratas, agências, interesses corporativos, todos existem. O grande desafio, portanto, é separar a análise crítica e sóbria dessas estruturas da narrativa conspiratória e dos exageros que muitas vezes sequestram a discussão. Grandes decisões políticas raramente são apenas políticas. Na verdade, quase nunca são, elas estão profundamente entrelaçadas com interesses econômicos. Cadeias de suprimentos globais, a estabilidade dos mercados financeiros e o poder de grandes corporações. Há necessidade de manter a confiança dos investidores, garantir o fluxo de recursos e proteger setores estratégicos da economia exerce uma pressão constante sobre qualquer governo. Quando esses poderosos fatores econômicos se conectam com as estruturas estatais permanentes de que falamos, cria-se um campo de influência tão vasto e complexo que se torna quase impossível de mapear. Não se trata, necessariamente, de um controle absoluto ou de uma conspiração com um plano detalhado. Muitas vezes, trata-se de um alinhamento de interesses e de pressões contínuas que sutilmente moldam e limitam as escolhas dos governantes eleitos, guiando as políticas numa direção específica, independentemente da ideologia de quem está no poder. Diante de um tema tão complexo e polêmico, é absolutamente essencial manter o senso crítico e a cabeça fria. Nem toda decisão impopular de um governo é prova da existência de um poder oculto. Nem toda continuidade administrativa é por si só uma conspiração contra a democracia. Muitas vezes são apenas o resultado da complexidade da máquina pública e de restrições orçamentárias. O Deep State, como conceito analítico, exige uma abordagem cuidadosa, baseada em evidências, fontes confiáveis e uma profunda compreensão de como as instituições realmente funcionam. Ignorar a existência de centros de poder não eleitos é ingenuidade, mas atribuir tudo a uma conspiração onipotente é igualmente perigoso. Questionar o poder é saudável e necessário. Acreditar em qualquer narrativa sem reflexão crítica não é. A verdade, como quase sempre, está na análise criteriosa dos detalhes, e não em respostas simples para perguntas difíceis. Talvez o maior desafio das democracias modernas não seja a existência de estruturas permanentes, que, até certo ponto, são inevitáveis para garantir o funcionamento do Estado. O verdadeiro desafio é a falta de transparência e de mecanismos de controle sobre essas estruturas. Se elas operam nas sombras, sem prestação de contas ao público, o risco de que seus interesses se sobreponham ao interesse coletivo é imenso. O futuro das nossas democracias depende de cidadãos mais bem informados, de uma imprensa livre e investigativa, de instituições mais abertas e de debates públicos honestos sobre quem realmente detém o poder e como ele é exercido. A pergunta fundamental que precisamos fazer não é se o poder invisível existe. Ele existe em várias formas e níveis. A pergunta mais importante é: quem o vigia? Quem participa de suas decisões? E, no fim das contas, a quem ele realmente serve? O Deep State não precisa ser um mito absoluto em que acreditamos cegamente, nem uma verdade total que explica tudo. Ele é, acima de tudo, um conceito poderoso, um convite à reflexão sobre poder, continuidade e responsabilidade no mundo complexo em que vivemos. É uma ferramenta para nos fazer questionar a superfície da política e olhar para as engrenagens que giram por baixo dela. Entender como as nossas democracias funcionam de verdade, com todas as suas camadas visíveis e invisíveis, não é um ato de pessimismo. Pelo contrário, é o primeiro e mais crucial passo para fortalecê-las, para torná-las mais justas, mais transparentes e mais fiéis ao seu ideal original. O governo do povo, pelo povo e para o povo. Se este conteúdo ajudou você a enxergar o poder sob uma nova perspectiva, a questionar e a pensar de forma mais crítica, então nosso objetivo foi alcançado. Para nos ajudar a continuar produzindo análises profundas como esta, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas que também se interessam em entender o mundo moderno. E, o mais importante, inscreva-se no canal. Seu apoio
é o que nos permite continuar explorando os temas que realmente moldam a nossa sociedade. Muito obrigado por assistir.